Podem, por gentileza, fechar a porta, hein? Então, nesta ação penal 508-340118, depoimento do senhor Ângelo Alves Mendes. Senhor Ângelo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem direito a permanecer em silêncio. Correto. Se o senhor fizer uso de direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Certamente. O senhor pode esclarecer primeiro a sua posição na Mendes Júnior? Pois não. Quando se fala Mendes Júnior, a tendência é se generalizar como se fosse uma única entidade. O Grupo Mendes Júnior hoje se compõe de 14 empresas. E para que eu possa esclarecer a minha participação, eu acho que seria conveniente entender um pouco essa estrutura, até porque dessas 14 empresas, eu ocupo cargo de direção em 9 delas. O senhor é acionista da holding? Diretamente, eu não sou acionista. Não é acionista da empresa. Meu pai, que era acionista originalmente, quando passou as ações para os filhos, no meu caso, as ações já foram transferidas diretamente para os meus filhos. Então, diretamente, eu não sou. E qual que é a participação acionária dos seus filhos? Em torno de 3,5%, 3,6% no conjunto. Dessas 14 empresas que o senhor ocupa 9 cargos de direção, quais são elas? O Grupo Mendes Júnior ele tem uma série de empresas que são empresas não operacionais, foram empresas operacionais no passado, mas que continuam empresas ativas. Pelo fato de que elas têm grandes contenciosos, tanto ativos quanto passivos. Essas empresas hoje elas estão agrupadas debaixo de uma holding, a Mendes Júnior Participações, da qual eu tenho um cargo de direção. Debaixo dela, no passado, eu fui presidente da Mendes Júnior Siderurgia até 2003, numa fase que a empresa já não era operacional, ela havia sido feito um arrendamento das instalações industriais para o Grupo Belga Mineiro. Eu fiquei por 6 anos fazendo estruturação do endividamento dessa empresa e o saneamento da empresa para venda. Depois de 2003, eu passei a ter um cargo de direção na Mendes Júnior Engenharia, que é a empresa que operava no setor de construção no passado, também já numa fase que ela não tinha atividades operacionais. É a empresa mais complexa, talvez, do grupo, em função desse passado, numa época em que o grupo tinha outra dimensão, e até hoje não existem grandes sequelas desse período, né, ativos e passivos. Uhum. Essas são as principais nesse campo, além de outras. Tem a Mendes Júnior Empreendimentos, montagem de serviços, algumas holdings intermediárias. E do lado que hoje é o lado ativo, o lado operacional do grupo, eu tenho um cargo na JMJ Participações, que é a holding. Tenho na Mendes Júnior Concessões, que é uma empresa em fase pré-operacional, e na Mendes Júnior Trading, que é a empresa objeto desse processo. Eu participo desde 2003 como diretor de assuntos corporativos. O que faz um diretor de assuntos corporativos? A minha atuação no grupo como um todo, desde que eu comecei em 1979, sempre foi voltada muito mais para os aspectos internos da empresa, em funções de desenvolvimento da organização, planejamento, controle. E ainda hoje, o meu papel nessas empresas é sempre mais ou menos nessa linha.
eu faço a interação com os demais acionistas, participo de conselhos e cuido basicamente de pensar e tentar desenvolver a organização, preparando ela para o futuro. O senhor é vice-presidente também na empresa? Sim. Desde quando? Desde 2008. Por que essa mudança de diretor corporativo para vice-presidente? Em 2008, o Dr. Murilo Mendes quis deixar mais evidente, né, esse papel dos vice-presidentes como suporte a ele no comando das empresas. Todas as vice-presidências e diretorias se reportam diretamente a ele, e cada um de nós, dentro da sua respectiva área, suporta o presidente no seu dia a dia. Essa área da Petrobras, os contratos da Petrobras estavam em que setor da Main Elis Trading? É uma diretoria, é uma área de negócios que se reporta ao Dr. Murilo. Não se reportava ao senhor? Não. Por um breve período, eu tive uma função um pouco mais evidente no grupo, mas mesmo nesse período, foi um período em que se precisou ter uma ênfase maior nesse processo de estruturação organizacional, ter uma maior disciplina orçamentária, mas foi sempre nessa linha. A minha função dentro da empresa, em momento algum na minha história, esses mais de 35 anos na empresa, eu atuei, seja na área de obras, né, de execução de contratos, seja na área de desenvolvimento de negócios, na área comercial. E o senhor Sérgio Mendes, qual que é a posição dele dentro da empresa? Ele hoje era, né, até recentemente, vice-presidente de mercado, posteriormente vice-presidente executivo, suportando o Dr. Murilo, a presidência, nas relações institucionais da empresa, as relações com o ambiente externo. Qual que é a diferença entre a sua vice-presidência e a dele? É exatamente essa. Ele, por perfil, pela atribuição, ele milita, né, no mundo externo. Eu, pelo meu perfil, eu tenho um perfil mais técnico, mais reservado, não tenho essas habilidades muito aí de relações externas. Então, o meu foco na empresa é a organização da empresa, o desenvolvimento da empresa, a preparação de processos, pessoas. Essa referência ao mundo externo, o senhor diz então a relação com o quê? Com fornecedores, contratantes da empresa, o que é? Com o mercado em geral, clientes, contratantes, políticos, eventualmente outras empresas do setor. Quem que lidava com a Petrobras? Existem duas, a vice-presidência de mercado, representa institucionalmente em qualquer circunstância, e mais especificamente o responsável pela área de negócio óleo e gás. O senhor Alberto Youssef, o senhor conheceu? Não, nunca conheci. O senhor Paulo Costa? Também nunca tive qualquer tipo de relação com ele. Esses contratos aqui o senhor deve ter visto da Mendes Júnior, consta que o senhor, como um dos assinantes, são contratos aqui com essa empresa GFD Investimentos. Pois não. Vários contratos. Uhum. O senhor saberia me esclarecer as circunstâncias que o senhor assinou esses contratos? Sim. À época, eu desconhecia a natureza desses contratos. Feito disso pela minha atribuição dentro da empresa. Eu tenho o papel de representação estatutária. Pelo fato de que, na minha atividade, eu preferencialmente estou em Belo Horizonte, raramente eu tenho atividades externas, portanto tenho uma disponibilidade para a organização muito grande. Como o estatuto da empresa requer
assinaturas de representantes estatutários, normalmente, a grande maioria dos contratos da empresa passam por mim. Esse é um processo, os contratos são gerados, né, na origem das questões que se referem a eles. Eles são submetidos a gente tem internamente na empresa uma área de administração de contratos, que olha questões de formatação às normas da empresa, passa pelo jurídico, pela área que solicitou o contrato ou que negociou a transação e, por último, normalmente, os contratos passam por um diretor estatutário. Não necessariamente eu, mas pela maior disponibilidade. É quase que natural que houvesse essa indução, né, dos contratos para a minha assinatura. Esses contratos constam aqui assinados também pelo senhor Rogério Cunha. Ele apresentou esses contratos para o senhor? Como é que isso chegou na sua mão? Doutor Moro, quando feito disso, eu assino dezenas, talvez até não só contratos, mas uma série de outros documentos diariamente. Isso chegou pelo fluxo normal. Os contratos chegam para mim sem qualquer tipo de dossiê ou uma explicação. Que não vem algum documento técnico não. Que pode respaldar o senhor assinar esses contratos? Não. Eles chegam simplesmente os contratos já assinados normalmente por... E o senhor não faz indagações a respeito do conteúdo desses contratos? Não, normalmente não. Existe uma empresa relativamente grande, tem todo um sistema que deve funcionar, então isso seria, na prática, seria, se eu fosse questionar todos os contratos que passam pela minha mão todos os dias, eu não faria outra coisa. Obviamente, depois do acontecido, né, dessa ação, eu até procurei fazer isso, e eu lhe confesso que mesmo nessa circunstância eu ainda não consigo, praticamente totalmente inviável que se... Mas não vem nenhum dossiezinho para o senhor, nenhum nada, não, só vem não. O instrumento? Não. Eu já venho assinado, vistado por... O senhor Rogério nunca conversou com o pessoas. senhor sobre esses contratos? Sobre esse aspecto, não. E esses contratos aqui, eles vieram aqui, o senhor Rogério e o senhor Sérgio, e disseram que isso aqui foi propina para o senhor Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa. Como é que é a área de controle da empresa, e passou pela área de controle isso aqui? Porque aparentemente são contratos que não têm prestação de serviço real aqui para Mendes Júnior. Não tem alguma área de controle que inclusive estaria subordinado ao senhor? Eu só fui tomar conhecimento do teor desses contratos após a deflagração da Operação Lava Jato. Até lá, não tinha a menor ideia do que se tratava isso. As áreas de controle internos da empresa são muito mais de controle econômico, financeiro, e um contrato que venha no trâmite normal, que venha de uma obra, de uma área, isso não seria de maneira nenhuma, acredito, detectado pelo sistema de controle da empresa. Depois que o senhor Alberto Youssef foi preso ali em março de 2014 e começaram a surgir as informações de que várias empresas estavam envolvidas, inclusive a Mendes Júnior, houve alguma movimentação dentro da empresa para a apuração desses fatos? Doutor Moro, eu entendo que a empresa foi vítima, conforme nos foi relatado pela presidência, de um processo de extorsão, processo este que foi encaminhado e autorizado pelo presidente, né? Então não cabe, a meu ver não cabe nenhum tipo de averiguação, não haveria o que
o que se averiguar. Isso já estava... Mas quando que o senhor foi informado disso, que teria havido uma extorsão? Foi nesse momento, quando surgiu, eu não sei bem a data, mas quando tomamos conhecimento, né, da operação, do inquérito, e isso foi então relatado. Foi feita alguma reunião? Numa reunião da direção da empresa, né, isso foi informado. Quem estava nessa reunião? Eu não sei, não me lembro assim especificamente, mas as reuniões normalmente participam, além do presidente, os vice-presidentes e os demais diretores. E quem relatou que teria sido isso aqui, teria sido uma extorsão? O doutor Murilo Mendes, juntamente com o Sérgio Mendes. O Ministério Público afirma que esses pagamentos, ou melhor, que além desses pagamentos aqui que seriam direcionados à diretoria de abastecimento, também haveriam pagamentos para a diretoria de serviços. O senhor tem conhecimento a esse respeito? Eu desconheço qualquer coisa a esse respeito. Foi feita alguma reunião dessa espécie dentro da empresa para tratar desse outro assunto? O que eu disse, o que foi tratado foi especificamente em relação a esses fatos e na empresa não se tem conhecimento de qualquer pagamento para quem quer que seja de propinas feito alegado nessa ação. E por que a empresa, tendo sido, como o senhor colocou aí, vítima de extorsão, por que a empresa não tomou alguma iniciativa no sentido de tornar público esse fato e abrir essas informações? Então, eu entendo que certamente isso não foi uma decisão fácil de ser tomada, porque isso não é prática da empresa, não é da índole do caráter das pessoas, mas por outro lado a empresa tinha direitos líquidos e certos, em montantes substanciais a receber, e a Mendes Júnior, em função da sua história, do seu passado, é uma empresa que ao longo do tempo ela não acumulou em momentos nenhum assim reservas financeiras, e o fluxo regular de recursos para a empresa é fundamental para que a gente possa manter a empresa em atividade, pagar fornecedores, pagar salários, e isso certamente foi ponderado. O Ministério Público fala igualmente que haveria um cartel, ajuste de licitações por um grupo de empreiteiras, entre elas a Mendes Júnior. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Não, eu desconheço qualquer. Primeiro porque, feito eu disse, isso não é da minha atribuição acompanhar processos licitatórios, concorrências, as questões de mercado. A minha atribuição não passa distante disso. Nunca ouvi absolutamente nada dentro da empresa que respaldasse essa afirmação. Pelo contrário, o que eu sempre percebi dentro da empresa foi uma incerteza muito grande quanto a eventuais processos licitatórios, uma ansiedade, uma agonia aí em relação ao que viria pela frente em termos do futuro da empresa, o que denota que, a meu ver, não haveria nada. Não sei se o senhor viu na acusação, o Ministério Público juntou algumas tabelas e documentos que foram apresentados pela CETAL e outros foram apreendidos na Engevic, que aparentemente as empresas estão escolhendo preferências nessas obras, e nessas tabelas tem lá a Mendes Júnior. O senhor viu esses documentos? Eu tive notícia que constam do processo, não vi os documentos, e feito eu disse, eu reafirmo que eu desconheço qualquer tratativa nesse sentido no âmbito da empresa, e certamente eu não, por força até da minha atribuição, não participei
de nada relativo a isso. Da acusação do Ministério Público também se fala em algumas obras que a Mendes Júnior fez consorciadas com outras empreiteiras, esse consórcio CMMS, esse consórcio Interpar. O senhor participou da negociação formação desses consórcios? Não. A minha atividade na empresa é restrita a questões organizacionais, desenvolvimento de pessoas, estrutura societária, estrutura organizacional. Eu não lido com nada que se refira a mercado, consórcios, obras, nada dessa natureza. O senhor teve contato com alguém do escritório do senhor Alberto Seff? Não, nenhum. O senhor acompanhou a execução desses contratos que o senhor assinou, pagamentos? Não, da mesma forma que todos os demais contratos que eu assino, eu não acompanho a execução desses contratos. Os esclarecimentos do juiz eram esses, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Senhor Ângelo, sobre quando que o senhor tomou conhecimento que esses contratos eles não objetivavam a prestação de serviço que nele constinha? Eu relatei aqui, foi nesse evento, nessa reunião, em que foi dado a partir da deflagração da operação, eu não sei precisar data, mas quando foi deflagrada a operação, que nos foi informado, né, os dirigentes da empresa, do que se tratava, afinal. Isso no início da operação, em março do ano passado, ou a fase em que houve a buscas e apreensões na Mendes Júnior? Não, acho que foi antes da busca e apreensão, certamente. E quem participou dessa reunião? A presidência, as vice-presidências e possivelmente alguns diretores. Não sei precisar exatamente quem estava naquele dia. Quem que já tinha conhecimento do assunto? Pelo que nos foi relatado, o Sérgio Mendes e o Rogério Cunha, que foram contactados, né, pelo senhor Youssef e o doutor Murilo Mendes. E eles lhe explicaram, eles próprios lhe explicaram o que aconteceu? Sim. O senhor poderia relatar o que foi dito por eles? Foi dito que exatamente o que está sendo dito aqui, que a empresa, diante da necessidade que existe nesses casos, né, diante de pleitos aprovados, que eles fossem submetidos à aprovação da diretoria da Petrobras, foi exigido, né, por parte aí em nome, eu não sei detalhes, né, mas em nome aí do São Paulo Roberto, que se pagasse uma determinada quantia para que esse processo tivesse continuidade. Esse processo submetido lá à apreciação da presidência da empresa, se submetemos a essa extorsão. É o que eu posso relatar sobre esses fatos. E o senhor saberia dizer sobre quais obras que foram feitas essas solicitações? Eu fui saber posteriormente que os principais pleitos, né, que existiam nesse momento perante a Petrobras se referiam à obra de Barra do Riacho e Replan. O senhor sabe, foi esclarecido nessa oportunidade se houve solicitações desse viés em relação a outras obras fora essas duas? Não. O fato foi narrado especificamente a respeito desses contratos, que foi a forma que foi apresentada como uma maneira de se cumprir, né, com essa exigência. E a exigência, como o senhor coloca, ela se dava
por um valor fixo, por um percentual dos pleitos, o senhor sabe dizer? Eu entendo que pela forma como foi feito, né, através desses contratos, é um valor fixo. O procedimento de pagamento de notas fiscais de fornecedores pela Mendes, o senhor poderia esclarecer? Se existe uma conferência dos serviços prestados? Por exemplo, nesse caso, o que eu gostaria que o senhor esclarecesse se houve uma observância dos procedimentos da Mendes Júnior em relação a esses contratos de consultoria para pagamento das notas fiscais ou não houve um procedimento diverso? A empresa tem um sistema que define limites de alçada, de autoridade para aprovação de contas. Isso é inclusive variável, porque em circunstâncias, principalmente quando a empresa opera em consórcios, nem sempre prevalece o sistema da empresa, mas os sistemas de controle da empresa simplesmente atestam ali que contratos, notas fiscais, prestações de contas, o que seja, eles estejam aprovados por alguém que tenha autoridade, nível de alçada para fazê-lo. Não se entra no mérito do que está por trás do objeto do contrato. Nesse caso, então, as autorizações de pagamento partiam de quem, nesses casos, os contratos com a GFD e com a rigidez? A materialização disso é na assinatura. Né? Mas e no pagamento das notas fiscais, não há uma segunda conferência? Não. Não? Não. Satisfeito nisso. O auxílio de acusação tem perguntas? Os outros defensores? O defensor do próprio acusado. Obrigado, senhor. Senhor Ângelo, por favor, o senhor poderia brevemente descrever um pouco da cultura da administração da Mendes Júnior relativamente à tradição da forma de administração da Mendes Júnior? Pois não. A Mendes, apesar de ser uma empresa que em determinado momento adquiriu até um certo porte relevante no cenário empresarial, é uma empresa que ainda hoje tem um viés de administração familiar bastante forte. E isso muito moldado pela personalidade, pelo perfil do Dr. Murilo Mendes. Ele foi o grande artífice aí, né, do crescimento da empresa, uma pessoa que tem uma personalidade, como todo grande empreendedor, uma personalidade muito forte. É um grande empreendedor, um empresário visionário, ousado, que assume risco com muita facilidade, mas esses empreendedores, de uma maneira geral, são pessoas que têm uma presença muito forte na organização, não dando muito espaço para que outros se manifestem dentro da estrutura da empresa. A empresa é muito moldada pela personalidade do Dr. Murilo. Bem, considerando isso e a sua relação dentro da empresa, podia também dizer um pouco sobre sua relação pessoal e profissional com o Dr. Murilo, considerando esse perfil e o seu perfil. Sim, a minha relação com o Dr. Murilo, justamente em função desse perfil dele, nunca foi uma relação muito fácil, porque eu tenho exatamente o perfil oposto. Eu tenho uma formação técnica, para decidir, eu invariavelmente gosto de ouvir opiniões, gosto de estudar assuntos em profundidade,
não tem nem de longe o apetite que ele tem para assumir riscos. Ele é um homem de ação, eu sou um homem de reflexão. Então, justamente por isso, todas as vezes que, por alguma razão, se colocava alguma questão, é natural que houvesse aí até um certo conflito, né, de posições, porque essas pessoas, esses grandes empreendedores, não têm muita paciência com muitas arguições ali, né, de riscos ou de dificuldades que eventualmente possam acontecer na realização dos negócios. Talvez pela relação de família, né, isso vem sendo administrado no tempo, mas no normal, ao longo de toda a vida, a minha relação nunca foi uma relação muito próxima, nem muito fácil com o Dr. Murilo. O senhor disse que trabalha em várias empresas do grupo e citou algumas aí. Do ponto de vista da composição da sua remuneração, seja em relação a Mendes Júnior Trading, que é a empresa que trata esses autos, e de caráter operacional, seja em relação às demais empresas não operacionais que o senhor cuida. Como é que é, ao longo da trajetória sua, de suas atribuições nessas empresas do grupo, a composição da sua remuneração lá dentro? O grosso a maior parte da minha remuneração é feita através da Mendes Júnior Engenharia e não da Mendes Júnior Trading. Isso, no passado recente, a Mendes Júnior Trading representa 20% da minha remuneração total. Esse fator veio ao longo dos anos, até que mais recentemente, nos anos de 2013 e 2014, isso se alterou um pouco, porque no final de 2012 nós decidimos fazer uma reestruturação societária, onde houve essa separação, essa distinção das empresas operacionais das empresas não operacionais. E pela dificuldade de fluxo financeiro, nós tomamos a decisão de onerar menos financeiramente as empresas não operacionais. Então, esse percentual da minha remuneração, nos anos recentes, ele tem crescido, né, na Mendes Trading, balanceando o decréscimo na Mendes Júnior Engenharia. Mas de 2013 para trás, era 20% na Mendes Júnior Trading e 80% na Mendes Júnior Engenharia. Uma outra coisa, o senhor disse que assina, além de contratos, outros documentos. Você poderia dizer do conjunto de documentos que o senhor assina nas suas atividades ou nas suas atribuições, seja em empresas operacionais quanto não operacionais, além de contratos, que tipos de documentos é da sua rotina assinar? Basicamente são contratos de toda a ordem, né? Contratos de fornecimento, contratos de prestação de serviço, avais, fianças, que normalmente as holdings do grupo, que são avalistas e afiançam contratos, prestações de contas, procurações, um volume bastante significativo, documentos de responsabilidade técnica de obras, porque eu também sou responsável técnico. Então eu assino como responsável técnico, CREA, né, de Conselho Regional de Engenharia. Basicamente contratos dessa natureza e documentos dessa natureza. Contratos de financiamento. Finalmente, senhor Ângelo, sem, obviamente, descer detalhes ou precisar todos os nomes que tivesse declinado nesse processo, entre eles corréus ou testemunhas, mas excluído algum nome ou nomes ligados a Mendes Júnior, algum outro nome entre corréus ou testemunhas nome da sua relação pessoal ou profissional, a menos que o excelência doutor Moro queira que se decline nome a nome?
Não, acho que eu perguntei ele, né? Se ele Perguntou. conhecia alguém do escritório do senhor Alberto Youssef, né? Mas mesmo réus ou testemunhas que não o da Mendes Júnior. Testemunhas, por exemplo, boas testemunhas, então. Augusto Ribeiro Mendonça Neto, Júlio Gerim, Não conheço. Meire Bonfim Poza, Leonardo Meirelles, Não, Alexandre Corrêa Nascimento, não conheço. Vitório Semionato, Conheço o Vitória, vice-presidente da empresa. Pedro Aramis de Lima Arruda, Não, Gerson Luiz Gonçalves, não conheço. Marcelino Guedes Ferreira, Também não. Venina Velosa da Fonseca. Não, Tá, não conheço, nunca tive contato. Acho que não tem mais perguntas, Excelência. Então, tá, alguma coisa mais que o senhor gostaria de dizer ao final? Eu gostaria de fazer uma consideração. É uma questão que eu tenho refletido sobre ela que, de certa forma, me incomoda. Eu estou respondendo aqui por acusações graves, das quais eu tenho absoluta consciência de que eu não participei, e tenho absoluta convicção da minha inocência. E, portanto, eu tenho uma expectativa, obviamente, de ser inocentado, mas não sou eu quem decido isso. Por outro lado, eu tenho visto, né, a gente está acompanhando, inúmeras pessoas aí confessando uma série de delitos e, eventualmente, se beneficiando de acordos de delação premiada e, portanto, delimitando eventuais penalizações. Uhum. E eu fico me questionando. Eu não tenho absolutamente nada a dizer, nem em relação aos fatos dessa denúncia, nem a outros fatos. E, portanto, impossibilitado de buscar aí, de alguma forma, algum tipo, né, de proteção ou limitação de penalidades em função disso. Então, é uma questão que eu gostaria só de trazer a sua reflexão, né? E acho que era isso que eu teria a colocar nesse momento. Bom, senhor Ângelo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Ângelo.